Olá, bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese e hoje com o tema Jesus anuncia o reino de Deus. A gente já viu muitas coisas sobre a vida de Jesus nessa pequena caminhada que a gente fez, né? Então, nós já sabemos que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão e a partir desse momento ele começou a sua caminhada, a sua missão. Começou a sua vida pública, a interagir mais com as pessoas e realmente praticar aquilo que ele veio fazer na terra. Ele começou a percorrer as vilas, as cidades ao redor de onde ele morava, anunciando o reino de Deus. Mas o que é esse reino de Deus sobre o qual Jesus fala? Qual que é a proposta de Jesus? Você sabe? Você sabe o que é o reino de Deus? Por que tem que ser anunciado o reino de Deus? Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Então, peguem as suas Bíblias, vamos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 ao 22. Essa leitura nós já fizemos uma vez. Hoje nós vamos fazer mais uma vez essa leitura, agora com uma outra perspectiva, com outro olhar. Vamos lá? Então, esse texto vocês já conhecem. Jesus começa o trabalho na Galileia. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa passagem, Jesus foi até a sinagoga. Vocês lembram o que é sinagoga? Sinagoga é o lugar onde os judeus se reuniam para rezar, para fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Todos os sábados eles faziam isso para se reunir. E profeta, você sabe o que significa profeta? Ali ele fala que ele leu o livro do profeta Isaías. Você já ouviu falar o que é profeta? Profeta é a pessoa que é escolhida por Deus para comunicar aos homens a sua vontade. Então Deus escolhe uma pessoa para que essa pessoa anuncie a vontade de Deus para todos os povos. Então Isaías naquela época foi escolhido para anunciar a palavra de Deus. Ele fez um anúncio de que viria uma pessoa que salvaria o seu povo, o povo de Deus, e Jesus fez a leitura dessa passagem. E ali naquele momento que Jesus leu, se cumpriu o que o profeta Isaías tinha dito lá no Antigo Testamento. E ali no Novo Testamento se cumpriu, porque o enviado veio e era Jesus. Então Jesus estava fazendo uma leitura falando dele mesmo, né? Só que lá, uma mensagem lá do Antigo Testamento se cumprindo agora no Novo Testamento. Então o objetivo da missão de Jesus era anunciar e instaurar o reino de Deus aqui na Terra. Só que o reino de Deus, ele é diferente do reino dos homens, por isso que muitas pessoas eram contra Jesus, porque achavam que Jesus vinha para dominar tudo que estava no poder, todas as grandezas e riquezas. Só que não era esse o reino que Jesus estava anunciando, era um reino diferente, porque para as pessoas o reino o que era? Era poder, era grandeza, era política, era dominar toda a região, fazer com que todo mundo obedecesse tudo que eles estavam fazendo.
era colocar ordem, né? Era esse tipo de reino que eles achavam que Jesus estava anunciando. Mas não, Jesus não veio anunciar esse reino. Veio anunciar um reino diferente. E o que acontece? O reino para os homens era para determinadas pessoas, não era para todo mundo, era só para quem tinha poder, quem tinha condições de assumir um cargo importante. Mas para Jesus, o reino que ele estava anunciando era para todo mundo, principalmente aqueles marginalizados, que eram descartados pela sociedade, aqueles que ninguém queria nem chegar perto. Era esses daí que o Senhor se preocupava mais ainda, principalmente com aqueles que estavam sendo rejeitados pela sociedade. Então, o reino de Deus, o reino que Jesus estava anunciando, era para todas as pessoas, era para principalmente os marginalizados. Então, todos estavam sendo chamados para participar desse reino. Todos, inclusive aqueles que estavam no poder também, que pensavam dessa forma diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus é para todas as pessoas, não só para aqueles que já caminham de uma forma correta, mas para aqueles que precisam melhorar também a sua caminhada, porque faz com que essa pessoa seja transformada também. Então a palavra de Deus é para todo mundo, não é só para quem está dentro da igreja, é principalmente para quem está fora da igreja. Né, são pessoas marginalizadas e excluídas, essas precisam também escutar o anúncio do reino de Deus, o que Deus tem para a vida delas, né? E eu digo para vocês que como que a gente faz para acessar esse reino? É pela nossa fé e pela nossa conversão. A gente tem que acreditar que esse reino existe e ele existe dentro de nós. E através da conversão. O que é conversão? Conversão é mudança de sentido. Você está caminhando de um lado, de um jeito, por um lado, e de repente você faz uma conversão, você muda, começa a caminhar para o outro lado. O que acontece? Às vezes a gente está numa caminhada que não tá legal, que não tá correta. A gente precisa mudar, a gente precisa se converter. Então a gente precisa transformar a nossa vida. Então é isso que é conversão. É transformar a nossa vida. Se não está sendo vivida de uma forma agradável a Deus, a gente tem que mudar. A gente tem que pedir para Deus, Deus me ajude a agir de uma forma correta. E se você já está vivendo de uma forma correta, tem que continuar pedindo para Deus para permanecer nessa forma correta de andar. Então a gente sempre tem que ter o contato com Deus, ele sempre tem que estar caminhando com a gente. Não é porque a gente já está fazendo coisa certa que a gente não precisa, é daí que a gente precisa mais ainda para a gente não desistir desse caminho. Por quê? Porque nem sempre é fácil imitar aquilo que Jesus ensinou. Anunciar o projeto de Deus, porque nós somos colaboradores desse projeto também. Então, sempre a gente tem que pedir as nossas orações coragem para Deus. Deus me dá coragem para que eu consiga caminhar, para que eu consiga colaborar com o anúncio do teu reino. Me ajuda nessa caminhada. Então, nós temos que sempre pedir coragem para o Senhor, porque nós somos colaboradores do reino de Deus. Você é um colaborador também, mesmo sendo criança, sabia disso? Todos nós somos colaboradores do reino de Deus. O que acontece? Jesus veio então anunciar o reino de Deus para essas pessoas. O que Deus tinha de planos para a vida dessas pessoas? Um projeto de salvação. Deus quer salvar todas as pessoas, né? Você não quer ser salva? Quando Jesus voltar, você não quer estar do lado dele? Só que para estar do lado dele, a gente tem que ter uma caminhada com ele aqui. Então, muitas pessoas ainda não têm essa caminhada. Por isso que a gente tem que anunciar, porque tem pessoas que não conhecem. Como que a pessoa vai ser salva se ela não sabe que existe esse projeto de salvação? Como que ela vai acreditar em Jesus se ela nem sabe que ele existe nas nossas vidas? Nós temos que apresentá-los a essas pessoas, temos que ajudar no projeto de salvação. E o que acontece? Jesus então veio proclamar que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está se aproximando, ele vai voltar para julgar as pessoas. Então vamos nos organizando para recebermos a presença de Deus. Então ele está anunciando uma boa notícia, a gente chama de boa nova. Boa nova é uma boa notícia. Então Jesus estava espalhando uma notícia boa para as pessoas. Olha, Deus quer te salvar, se prepare, converta o seu coração. Então Jesus veio para reparar a vida das pessoas, né? Combatendo o mal, removendo as maldades que estavam na vida das pessoas. Então, através das atitudes de amor dele, trazendo perdão para essas pessoas, demonstrando o amor, a cura, né? Jesus veio transformando já a vida dessas pessoas para que elas pudessem se preparar para a vinda do reino dos céus.
E o que acontece? Conforme a gente vai fazendo isso na vida das pessoas, a gente vai colaborando com isso, o reino vai crescendo. O reino de Deus vai crescendo. Então, à medida que cada pessoa vai aprendendo, se dirigindo a Deus, fazendo as suas orações com intimidade, ela vai reconhecendo Deus como um pai, ela vai se aproximando de Deus e dessa forma ela se esforça para cumprir a vontade de Deus, porque ela se sente importante, ela se sente amada, ela se sente parte desse plano que Deus tem para as nossas vidas. Por isso nós temos que anunciar, nós temos que ensinar as pessoas que isso existe, né? Então muitas não conhecem. Depende de nós mostrar esse caminho. Assim como vocês estão agora na primeira etapa da catequese, muitas coisas do que a catequista está falando vocês não sabiam. Então eu estou ensinando vocês, eu estou mostrando para vocês. E o que vocês podem fazer com esse conhecimento? Tudo isso que vocês já aprenderam, ensinar alguém que não sabe. Né? Vocês podem falar sobre o nascimento de Jesus, o batismo, sobre Maria, né? Então muitos dos temas que a gente já falou, vocês já podem ensinar a outras pessoas. E isso é anunciar o reino de Deus, compartilhar aquilo que você já aprendeu. Olha só, então você não pode guardar o conhecimento para você do reino de Deus, você tem que espalhar, partilhar com todo mundo. Então o reino de Deus, ele quer existir em todas as situações, em todos os lugares. Então Deus quer que todos os corações se abram para a sua palavra. A gente tem que estar aberto o nosso coração, né? Não adianta nada Deus falar com a gente e você não querer escutar. Eu não entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, a gente tem que abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e deixar a palavra de Deus agir no nosso coração, penetrar em nossas vidas. Né? E o reino de Deus vai acontecer na sua vida, primeiramente, se você aceitar isso. Deus, eu quero participar do seu reino, eu quero ser um colaborador. A partir daí o reino já começa a agir na sua vida, né? Então, anunciando, né, a boa nova a todos os povos, porque a gente tem que proclamar que nós somos livres. Quantas pessoas estão aí oprimidas, né, na depressão, né, nas trevas? A gente tem que proclamar, anunciar para elas que existe uma vida diferente, uma vida de liberdade, uma vida de amor em Cristo, que traz salvação, que traz luz para a vida dessas pessoas, porque Jesus é a nossa luz, é a luz que ilumina o nosso caminho. Quem que não quer viver de uma forma diferente, uma forma feliz, uma forma boa? Todos nós queremos. E nós temos que mostrar para algumas pessoas como isso é possível e como fazer, certo? Agora eu pergunto para você, você gosta de receber uma boa notícia? Quem que não gosta de receber uma boa notícia, né? Às vezes a gente recebe uma notícia tão legal que a gente quer contar para todo mundo. Nossa, e daí você conta para os amiguinhos, você conta para o vizinho, você liga para a avó, vó, aconteceu isso, olha que legal e tal. Você quer contar para todo mundo. Então a mesma coisa é com a notícia, a boa nova do reino de Deus. A gente tem que espalhar essa boa notícia, porque é uma notícia maravilhosa. Deus quer nos salvar. Deus quer transformar o nosso coração e trazer alegria e amor para a nossa vida. Olha que notícia maravilhosa. Temos que contar para todo mundo. Temos que espalhar essa notícia para que as pessoas possam experimentar essa liberdade, esse amor que transforma. Quantas pessoas estão precisando experimentar isso daí, né? Sentir-se amada por Deus. E quando a gente espalha essa notícia, além da pessoa se sentir amada por Deus, ela vai se sentir amada por você também que está anunciando essa palavra. Por quê? Porque você demonstrou que está preocupado com essa pessoa, que você ama essa pessoa que você está anunciando. Então a gente vai contar essa notícia para as pessoas e espalhar o amor, espalhar o plano de salvação de Deus, né? Como eu já disse, o reino ele acontece com a nossa colaboração. Se a gente não colaborar, essa mensagem não vai se espalhar de uma forma muito maior. Ela vai continuar se espalhando, mas quando a gente colabora, as coisas acontecem mais rápido. A gente tem que fazer a nossa parte também. Né? E como que a gente pode contribuir com o reino? Com as nossas atitudes também, principalmente as crianças, né? Cada vez que você faz uma atitude boa, você está colaborando com aquele tijolinho na construção do reino de Deus, como se a gente estivesse construindo um reino, né? Cada atitude um tijolinho, a gente vai fazendo como se fosse um murinho, uma parede, a gente vai construindo esse reino. Então, cada atitude boa se torna um tijolinho na construção do reino de Deus. Então, se cada um fizer a sua parte e ajudar nessa construção, o muro vai crescer muito grande, o reino vai crescer.
acontecer, né? Se a gente for materializar o reino, né? Não que vai ser assim, mas a gente exemplifica dessa forma para vocês conseguirem entender, porque às vezes a gente precisa ver determinadas coisas para conseguir entender, né? Na nossa vida. E agora eu vou te dar alguns exemplos de como você pode ajudar nessa construção. Ajudando nas tarefas de casa, nas tarefas domésticas, ajudando a mamãe, o papai, a cuidar da casa, a cuidar do seu quarto, dar atenção ao idoso, às suas avós, né? Quantas vezes os avós precisam da nossa atenção, do nosso carinho, de conversar com eles, de ajudá-los também, né? Ajudar um amigo, às vezes um amigo tá precisando de alguma coisa, você pode ajudá-lo, às vezes com uma palavra, com uma atitude, né? Colocando a mão na massa, ajudando ele mesmo. Dar um brinquedo para uma criança que precisa, né? Quantas crianças que não têm brinquedos, roupas, a gente pode ajudar com doações, a gente vai ajudar essa pessoa a se tornar mais feliz. Visitar uma pessoa que está doente, né? O doente às vezes está debilitado, está triste, então uma visita traz alegria para ele. Claro que agora nesse momento a gente não vai fazer visita, porque a gente tem que viver no isolamento social, mas a hora que for possível isso, você faz essa visita. Nesse momento que não tá podendo fazer essa visita, o que você pode fazer? Faz uma chamada de vídeo no WhatsApp, faz uma ligação para essa pessoa, ela já vai ficar feliz porque você se importou com ela, você demonstrou para ela o seu carinho, a sua preocupação. E daí, você já tá melhor? Né? Como que você tá, já tá se recuperando? Só o fato de você ligar já vai deixar essa pessoa feliz que você se preocupou com ela. Rezar pelo catequista também, rezem por mim lá também, porque também não é fácil a gente estar nessa missão, né? Então a gente tem que perseverar, a gente tem que ter coragem, né? Então eu peço para Deus também coragem para continuar anunciando e colaborando com o reino dele, né? Colaboro também como catequista com vocês, né? Então reze pela catequista lá também. Então essas são algumas atitudes que podem demonstrar amor ao nosso próximo, né? Então assim ela vai se sentir amada por você e por Deus também, que Deus colocou você na vida dessa pessoa, né? E daí, você topa colaborar com o reino de Deus? Vamos fazer um mundo melhor? Vamos espalhar amor por esse mundo que está tanto necessitado disso? Vamos lá? Então vamos fazer uma oração para encerrar o nosso encontro pedindo isso para Deus, para que nos ajude nessa colaboração do reino. Vamos lá? Então agora feche os seus olhos. Respira fundo e vamos rezar, fazer uma oração, pedir a Deus para nos ajudar. Senhor Jesus, você cumpriu a sua missão de anunciar o projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. Quero pedir coragem para aceitar fazer aquilo que Deus espera de mim e colaborar para que o mundo fique melhor para todas as pessoas. Ensine-me, Jesus, a trabalhar pelo reino. Amém. Que todos fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com o amor de Maria. Um beijo!